Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio que a gente está gravando em parceria do Grupo Somos, o grupo de afinidade LGBTQIA+, aqui da Globo, em parceria com o Globo TechCast. Uma série de episódios para discutir temas super importantes aqui para a comunidade LGBTQIA+, e para todo o seu entorno. Hoje o nosso tema é um tema super relevante, porque a gente vai falar da importância dos aliados, tanto na inclusão, na construção de espaços de acolhimento, enfim, a gente vai falar sobre temas muito interessantes aqui. Eu queria me apresentar primeiro, né? Meu nome é Marcelo Fernandes, eu sou homem gay, branco, uso barba, tenho cabelo grisalho, tô com uma camisa polo laranja, uma calça jeans. Tô aqui num espaço super bacana da Globo, num estúdio aqui para gravação de podcast. Ele é todo azul, paredes azuis e está super decorado aqui com uma bandeira aqui do Orgulho LGBTQIA+, uma mesa preta, temos um leque, temos aqui todo o aparelhato aqui tecnológico. Eu trabalho no Sport TV, sou gerente de produto do Sport TV e estou aqui com outras pessoas aqui da Globo que também são membros do Somos, são super aliadas e eu primeiro queria agradecer demais, gente, a participação de vocês. Primeiro, queria agradecer demais vocês como aliadas aqui da comunidade LGBTQIA+, e por terem se disponibilizado a participar aqui desse podcast. Vou começar aqui rapidamente pedindo para vocês se fazerem audiodescrição também, contarem onde vocês trabalham na Globo, há quanto tempo, enfim, uma rápida introdução antes da gente começar. Então, vou começar aqui primeiro com a Alessandra Figueira. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, meu nome é Alessandra Figueira, eu trabalho na área de estratégia e tecnologia. Eu estou um pouquinho mais de 20 anos já na Globo também. Tive algumas passagens de saída e entrada, fui terceiro, mas sempre aqui nos espaços da Globo. Sou uma mulher branca, estou com cabelo preto, com uma blusa preta, colorida na frente. Sou uma mulher cis, hétero. E tenho uma filha de 17 anos. Muito bem. Raquel Marques, ou nossa Raca. Isso, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Raca, trabalho no Telecine já há 14 anos. Eu era da Globo, fui pro Telecine, então tem quase 20 também aqui. Sou uma mulher negra, de pele clara, cis, hétero, super aliada do Somos, do Color Bar, que é o nosso grupo de afinidade lá no Telecine. E estou aqui para bater esse papo com vocês durante o dia. Vai ser bem legal. Muito bom. Van, que não está aqui presente, não está fisicamente presente aqui no estúdio, mas está em São Paulo, via Teams. Vai lá, sua apresentação aqui para gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Fornaciari, sou uma mulher branca, cis, hétero, tenho cabelos longos, castanhos, olhos castanhos. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Pena não estar aí no estúdio junto com vocês no Rio de Janeiro, mas sou uma super aliada e vamos juntos nesse podcast. Maravilha, pessoal. Então, assim, já começando aqui com o nosso primeiro tema, eu acho que a gente está celebrando aqui o nosso orgulho LGBTQIA+, e está trazendo essa celebração, né, essas discussões para toda a Globo, né? Estamos aqui somos um coletivo dentro da Globo, estamos construindo, produzindo um podcast para ser transmitido não só para toda a Globo, né, mas para todo mundo que tem um interesse no tema. E às vezes quando a gente fala de aliados, né, a gente tinha uma percepção, eu acho que num passado não tão distante, de que o aliado, para você ser um aliado, bastava você não ser preconceituoso, né? Você ser uma pessoa que não tem preconceito, que você respeita e bacana, tô cumprindo o meu papel como aliado. Eu acho que isso é importantíssimo, claro, mas eu acho que a gente já passou dessa fase, né? Eu acho que a gente tem que olhar o aliado como alguém que tem que, de fato, lutar contra o preconceito. A gente, não só na questão LGBTQIA+, acho que em todas as discussões, quando a gente fala de
de opressão, de preconceito, de discriminação. Estamos falando da questão étnico-racial, da questão de gênero, da questão, né, de pessoas com deficiência. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos. Eu enxergo dessa forma. E eu acho que o aliado, ele é de fato um aliado quando ele também enxerga dessa forma. Eu queria ouvir de vocês, a visão de vocês sobre esse tema e o que motivou vocês a se tornarem uma aliada, né? Quer dizer, em que momento vocês se enxergaram esse papel, se enxergaram como aliados? Como é que vocês... conta um pouquinho da história de vocês e esse papel de aliado na vida de vocês. Quer começar, Ali? Posso começar. Bom, eu venho de uma família, né? Família, por parte de minha mãe, nordestina. Parte do meu pai era todo mundo daqui do Rio mesmo, mas eles eram de uma origem muito humilde. Então, assim, dali, né, da minha própria família, eu já comecei a enxergar um pouco essa questão do preconceito, tanto por parte do meu pai, porque eram pessoas humildes que não tiveram educação até aquele momento ali para enxergar isso, quanto do lado da minha mãe, que tem aquela coisa do sangue nordestino, que Sim. Ainda bem que isso mudou muito, né? A coisa, mas existia isso. E minha mãe tinha uma cabeça muito boa, assim, ela já lá nos anos 70, ela já tinha essa cabeça, ela já enxergava isso, ela era professora, então ela entendia, né, essa questão da diversidade. Então, dentro da própria família, ela foi tentando fazer esse papel que é o que a gente hoje está falando, que é aliado. Então, assim, na verdade, eu cresci com isso, né? Eu acho que eu herdei isso da minha mãe, muito parecido com o que eu estava falando para vocês da minha filha. Então, assim, só que durante muito tempo eu fiz bastante esse papel que você comentou, que é o V1 do aliado, né? Sim. Que isso não está certo, mas eu não vou, né? Não vou discutir com esse cara, não vou me meter e tal. E aí, com a evolução mesmo e as coisas que vão acontecendo nas nossas vidas, a gente vai entendendo que, sim, a gente tem que interferir, né? E essa interferência, ela para mim, ela é o principal e, ao mesmo tempo, a parte mais difícil do nosso papel, né? Mas eu acho que essa parte é fundamental, porque a gente entende que quem está ali dentro, né? Quem sente na pele, né? Porque, no fundo, o aliado, ele não sente na pele, né? Mas ele é empático, ele precisa olhar, né? Ter um olhar cuidadoso para o outro e tentar passar. A gente é quase que um moderador, né? Exato, eu acho que a gente tem esse papel dessa interface, porque a gente precisa, de certa forma, por mais que a gente não goste do que a gente ouve do lado preconceituoso, a gente precisa fazer essa transição. A gente precisa ouvir esse cara, que a gente não vai gostar do que está ouvindo, e a gente tentar, de alguma forma, trazer esse cara para o nosso mundo, para essa... Eu acho que o maior papel do aliado é converter pessoas para que elas também sejam aliadas da forma mais combativa contra o preconceito. Acho que é um pouco disso. Até porque esse cara preconceituoso muito provavelmente vai ter uma dificuldade muito grande de conversar ou minimamente interpretar o que está saindo dessa pessoa com quem ele é preconceituosa, né? Então, Sim. Quando essa interlocução é de alguém que, vamos dizer assim, está no mesmo grupo, né? Aí entra exatamente a importância desse papel, como você falou, que eu acho que é muito certeiro, né? Como se fosse uma mediação que realmente consegue até filtrar um pouco, porque também quem sofre muito preconceito também está muito... Já sofre muita violência, já está emocionalmente, fisicamente mexido, e eu acho que o aliado ele consegue trazer essa discussão de uma forma... para lidar com uma pessoa muito preconceituosa de uma forma mais assertiva em determinados momentos, né? Acho que é um ponto... E assim, até é difícil pra gente, mas a gente tem que ouvir esse cara que é preconceituoso. Isso. E, de certa forma, gente, tem coisas que são, assim, inaceitáveis, então não tem muito jeito, você vai... Mas, assim, na maior parte, né, principalmente onde eu
conseguir acessar mais, assim, são coisas que estão muito ali escondidinho, mas que sabe, é o mais forte do preconceito, né? Aquela coisa de tudo bem mais longe de mim, sabe? Essa coisa, essa linguagem hipócrita que tem. E essas pessoas realmente acham que tudo bem aquilo ali, entendeu? Do que eles estão falando. Então, assim, eu acho que para essa galera tem salvação, entendeu? Agora, a gente também precisa dividir. Eu acho que tem coisa que é realmente inaceitável. O cara está cometendo um crime e aí, entendeu? Você vai ser combatido no sentido de cortar. Tem que ser pé na porta, quando tem que ser pé na porta, muitas vezes tem que ser pé na porta mesmo. Exatamente. Não, e ela tá falando, Lê tá falando, comentou que a gente não sente na pele o que a pessoa tá passando. Mas isso incomoda muito a gente. Né? Então, se você não se posiciona, se você não luta, fala sobre aquele assunto, né? Você também acaba... Cara, tá me incomodando. Eu não sou a pessoa, mas tá me incomodando. Eu preciso falar, né? Porque tá mexendo com seus valores. Tá mexendo com meus falando valores, de valores sabe? humanos, tá falando com a sua essência. Exatamente, né? É respeito. Exato. Isso dói em mim, né? Até aproveitando esse gancho, porque foi uma coisa que me incomodou. Até você contando, me incomoda. Até hoje me incomoda e eu falo, cara... Como até hoje isso acontece, sabe? Assim, hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Nossa, que bom que a Globo fala, que é uma emissora que transmite isso para vários lugares, você consegue acessar, né? De uma forma rápida e tranquila. Mas me incomoda demais quando eu vejo, né? Eu, na minha família, eu tenho, meu tio é gay, meu avô era super preconceituoso, machista, e ele nunca falou pra família. E uma vez ele me apresentou o namorado dele. E eu já sabia Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que 13 anos. Eu já sabia que ele era gay, que ele não namorava mulher, mas eu também não entendia muito. Mas eu também nunca falei nada com ele. Até hoje eu nunca falei nada com ele. E eu convivi com o namorado, eu tenho acesso ao namorado. Meu avô faleceu e logo depois ele meio que assumiu, né, perante a sociedade, porque era uma coisa que prendia também um pouco ele, né, pela família não aceitar, uma família com 12 irmãos, então era mais difícil. Então ele era a pessoa que, né... Então, como os irmãos iam aceitar... Os 12 irmãos, ele era o único O gay. único gay, sim. Então, era difícil, né? São 3 mulheres e 12 homens, então... LGBT. Então, era muito complicado. Então, eu acho que ele tinha esse medo, né? Existia esse medo, né? Super de assumir. E hoje, ele é super feliz com o namorado dele. Ele compartilha tudo nas redes sociais. Então, tem esse convívio com a família. E, assim... Olhar para o meu tio, perceber que ele é feliz do jeito que ele é, a vida que ele escolheu, para mim, assim, é incrível. Porque, tipo, a gente precisa acabar com isso, de fato, né? Sem dúvida. Então, por isso que... Eu acho que a fala da... Desculpa, Rafa, mas eu acho que a fala que você diz, né? A gente precisa acabar com isso. Eu não me conformo. A gente, em 2024... ainda estar discutindo isso. Sim. E ainda ter problemas com relação a esse tema. Eu não me conformo. Sim. Eu sou aquela aliada que eu fico nervosa. Eu também. Gente, não é possível que em 2024, o mundo da maneira que está, como que a gente tem... como essas pessoas... Eu acho que não é nem a questão de você ter o preconceito, né? Eu acho que você precisa ter o respeito. Sim. Você pode não aceitar que aquele cara namora com aquele cara. Você pode não aceitar, isso é um problema seu. Sim. Mas você tem que respeitar. Meu Deus do céu, você vê casais e com medo de sair na rua. Exatamente. De ser agredido. Meu Deus do céu, né? Eu fico nervosa. Eu sou aquela... Eu fico nervosa e eu fico... Eu nasci, eu acho que como uma aliada forte quando eu vi que um amigo sofreu um preconceito e não se sentia bem dentro de um lugar que ele trabalhava por causa daquelas piadinhas, sabe? Que são aquelas piadinhas que a gente, como aliado, a gente não permite. E a gente vai e corta, e a gente vai e corrige, quantas vezes for necessário. Eu sou aquela louca do grupo do WhatsApp, que é a chata, que
quando mandam uma piada homofóbica, eu sou a lá que vai ficar corrigindo, sou eu. Também faço. Então, assim, já sabem, vai mandar aquilo, a Vanessa vai chegar lá e vai falar um monte, porque eu não admito isso, gente. É uma falta de respeito absurda, absurda. E eu não me conformo. Em 2024 a gente está vivendo isso ainda e isso está em pauta de discussão. Meu Deus do céu, né? Que falta que abrir a cabeça das pessoas e enfiar lá dentro? Eu não sei, porque é fora do padrão, assim. Eu acho que respeito é a base de qualquer ser humano que a gente... Eu acho que assim, o respeito é o mínimo, né? A gente tem falado muito isso nas nossas conversas, né? E é isso que a gente tá buscando, né? E eu acho que a gente está conseguindo avançar em muitas discussões, a gente está conseguindo trazer, né? Não estamos falando mais só de respeito, estamos falando de acolhimento, estamos falando de abraçar, né? Realmente, de fato, e como você falou, eu sou chato, que não é isso, né? Não é chato, né? Você está trazendo, né, algo que é humano, que é valor, assim, a gente tem que a gente tem que lutar com esse preconceito estrutural enraizado, parar de normalizar esses absurdos, né, assim, a gente realmente tem que tratar as pessoas de igual para igual e criar esse espaço onde não é permitido mais essa ofensa, né, então isso é muito difícil, mas isso a gente está avançando e vocês são fundamentais nessa história, por isso que a gente está aqui, e eu acho que o Van, se tem algo muito transformador quando a gente fala de avanços e de futuro, é quando a gente fala de educação, né? A Lê é mãe, você é mãe, eu acho que a Lê é mãe de uma mulher de 17. Isso. Van, seus filhos têm quantos anos? O mais velho tem 17 também, e o mais novo tem 12. Tem 12. Que estão justamente numa fase adolescente, né, todos, né, e acho que o menino talvez tenha uma dinâmica diferente das mulheres, mas assim, o meu ponto a importância de vocês, enquanto aliados, já trazerem para essa nova geração, né, todo esse valor, toda essa discussão, para eles conseguirem, né, na capilaridade deles, no ambiente deles, né, escolar, daqui a pouco universitário, profissional, assim, de a gente de fato dar avanços à medida que as gerações vão avançando. Então, eu queria te ouvir e agradecer vocês mães, né, mais do que nunca. Não sei se Raquel tem um sobrinho, assim, mas pensando em novas gerações, quer dizer, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse papel da educação. Van, começando agora com você. Eu acho o seguinte, Marcelo, a gente, como mãe, a gente tem um papel muito grande, uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, em questão de passar valores, de passar o que não pode, o que pode, de questão de respeito, de educação. E eu tendo 2 meninos, eu acho que essa coisa do machismo, né, que é um dos pontos que eu não permito dentro da minha casa. Então, por exemplo, eu lembro que eu ensinei meu filho, por exemplo, quando ele tinha, acho que 4 anos, de que chegava o elevador, primeiras mulheres, e, né, você tem que ir desconstruindo, e é uma responsabilidade diária. Uhum. Eu tenho até um exemplo claro do meu mais novo. Ele tá na moda essa coisa, né, dos jogos online, né, então hoje em dia, mãe, não tem pausa o jogo, né, então assim, estavam jogando, e aí o meu filho pegou, o mais novo, seu gay, e eu tava trabalhando, eu preciso parar agora, que foi o caráter de agressão, o que é isso que está acontecendo? Cheguei na frente dele e falei, vou parar o jogo agora, que a gente vai conversar. E aí eu dei aquele meu sermão, expliquei, bababá, aquela coisa, né? Ok. Passou um tempo, ele mãe, eu entendi. E aí, num outro dia, ele estava jogando, fez um jogo, e aí um amigo pegou e falou assim, gay! Né? Como se fosse um xingamento. E aí meu filho, não, isso não é um xingamento, porque
porque isso, porque aquilo, blá, 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 blá. Então, assim, Ele aprendeu, a né? semente, eu consegui plantar e ele conseguiu passar isso adiante, né? Então, eu acho que passar o adiante, que é o que eu estava falando, né? A gente está em 2024 e ainda isso é pauta. Eu não posso permitir que isso seja pauta quando os meus filhos forem adultos. Sim. Não, isso tem que ser normal, e o respeito, tudo isso tem que... eu não posso permitir que isso se arraste por tanto tempo, né? Perfeito. Então, aquela semente foi plantada e ele passou na frente, e ele pode ter passado na frente uma pessoa que... um garoto que numa família completamente preconceituosa, mas que já levou aquela semente que provavelmente vai passar para frente, né? Então, eu acho que é o exemplo. A criança tem muito disso do exemplo, principalmente nessa idade, 12 anos, né? É aquela coisa de eu preciso falar isso para ser aceito. Não, você precisa falar disso porque você precisa manter respeito pelo outro. Sim. E não por ser aceito, né? Você precisa, isso é um valor que é o que a gente prega aqui dentro da nossa casa. Eu acho que vai muito disso. E eu acho que é diferente da Lê, porque eu acho que isso vem muito enraizado, esse machismo. Então, eu acho que ser mãe de menino é muito mais complicado passar essa questão desse preconceito de ser mãe de menina, né? Eu acho que essa questão difere. Eu acho que se eu tivesse uma filha, talvez o tratamento teria que ser diferente para que isso não acontecesse, né? Mas eu acho que é um bom gancho aqui pra gente ouvir a Lê. Como é que é Sim, com a sua exatamente. filha? Como é que é essa relação? Então, a minha filha, eu nunca senti exatamente um momento de transição, porque talvez não tenha tido um momento de transição. Eu gosto de usar um exemplo, que é quando ela era bem pequena, né? Eu e o pai dela, a gente saía para trabalhar e aí levava ela para a escola, estava sempre com ela, e a gente morava num condomínio que tinha muitos funcionários, era um condomínio grande. E aí a gente, tanto eu quanto ele, quando a gente ia passando e cumprimentando todo mundo, que é a coisa natural, né? Que deve acontecer. E é interessante que ela, com quem ela tivesse, ela cumprimentava todo mundo ali do condomínio. Então, assim, é um pouco do que... É uma repetição, né? Você faz e o teu filho vai fazer igual. Então, a impressão que eu tenho com relação a essa questão é de que, para Mariana, eu acho que sempre foi uma coisa natural. A gente sempre falou sobre isso em casa. A gente tem, desde ela bem pequena, a gente tem vários amigos, né, que são gays e que são casados, outros não, que são solteiros. Então, a gente sempre teve, tanto eu quanto o pai dela, a gente teve esse convívio. E uma coisa que é interessante é que uma vez um deles, né, a gente marcou com outros casais, e casais héteros também, e aí um deles me ligou e falou: Olha, tem certeza que não tem problema? Isso tem 15 anos, tá? Mas como assim problema? Não, porque tem gente que não... Eu falei, cara... E assim, isso há 15 anos atrás, assim. E aí, por isso que a gente estava falando, né? A gente não sente na pele, mas a gente sofre quando a gente sabe claro. que, né? Olha a pergunta dele, né? Você vai se Exatamente. incomodar porque tem gente que Exatamente. não aceita. Como não aceita? Né? E esse mesmo casal, um dia eu fui com a Mariana na casa deles, e ela tinha uns 5 anos na época. E aí ela falou: Ei, vocês namoram, né? Porque que só tem uma cama de casal? E assim, eles ficaram assim. Aí eu falei: Mari, eles são casados. Então, assim, tudo foi muito natural. Eu não é que eu não expliquei, né? Eu acho que a gente vivenciou coisas que ela entendeu que é aquilo ali, né? Você comentou, Vanessa, que você é a chata do WhatsApp. Eu já ouvi muito no sentido pejorativo que eu sou politicamente correta. Mas ser politicamente correta não é pejorativo, entendeu? Exato. Então, assim, a pessoa até fala nesse sentido, mas não é. Então, assim, eu acho que a minha filha cresceu dessa forma e ela comenta, né? Ela hoje tem 17 anos e ela já falou: Pô, eu não sei como que vocês ainda discutem sobre isso, porque não é possível, isso é muito, sabe? Tá muito... ultrapassado, Sim, né? sim. Então, eu também tenho uma grande esperança nessa geração, porque eu acho que é exatamente isso. Eles pegam muito menos preconceitos, apesar de entenderem que isso existe, e o meio deles é muito mais fluido nesse sentido. Sim. Não tem, né?
falando pela Mariana, eu vejo isso. Agora, Van, eu entendo, eu tenho certeza que é diferente para o universo masculino. Na educação, ali, né, para as questões e tudo mais, principalmente para essa da orientação, né, as questões de gênero mesmo, questão sexual, porque, assim, até isso eu acho que para o menino pesa mais, né? Não deveria, né? Mas tem toda uma sociedade machista. Quando você fala sobre as questões de gênero, né? Um homem trans, uma mulher trans, isso para o menino também é mais difícil, né? Como para um homem mais velho também, né? Ele tem realmente essa questão, né? Especialmente está lá na adolescência, ele fica muito inseguro, né? Assim, então, para ele reforçar a masculinidade dele, ele acaba usando, né, essa associação com outros, né, com outros homens, essa coisa muito da parceria, que é bacana, sim, mas muitas vezes essa parceria vem numa LGBTfobia, né? Então, assim, eles se fortalecem para fazer uma discriminação em relação a um outro, né, menino que talvez já se identifique mais como uma pessoa LGBT, ou simplesmente usando xingamento, né? Então, assim, por isso quando você fala, né, eu trabalho com futebol, com esporte, quando você vai lá num ambiente que foi construído para o homem hétero, né? E foi quase que permitido lá atrás que esse era o espaço onde o homem hétero podia fazer o que ele quisesse. Ser machista, ser homofóbico, né? E aí... uma licença poética que não tem nada de poético. Exatamente. Né? Fazer as piadinhas. E o trabalho de desconstrução que é isso hoje é mais difícil, mas também está sendo feito. Porque antes o homem achava... E aí até aquela coisa, né? Assim, para garantir que o filho não se tornasse uma pessoa gay, o pai coloca o menino no futebol como se isso fosse, né? Assim, cara, assim, são esportes valores... radicais. Uma coisa muito distorcida. Nem né? a questão do esporte, sim, né? Meu filho não vai fazer teatro porque imagina, né? Não vai fazer, não vai estar ligado nas artes porque não pode. Tem que fazer judô, tem que fazer isso, e a mulher não pode fazer, né? Então, assim, essa coisa estrutural mesmo que a gente vive hoje em dia, né? Sim. E que isso precisa se desconstruir. E por isso eu, a Lê, como mães, a gente precisa, é necessário que a gente não permita que a geração que vem na frente seja dessa maneira, né? Então, por isso, acho que o aliado tão forte nessa questão, né? De você não permitir, de você corrigir. Porque a opção sexual dele, não é opção, peraí, deixa eu te explicar, não é isso, não é... Então, assim, desse letramento, né? Eu acho que a questão é essa, de você ensinar e não permitir o preconceito e que isso passe para frente. Então, assim, no grupo de WhatsApp, então eu já não vou mandar mais essa piada, porque vai chegar a Vanessa lá e vai falar um monte. Ótimo, é menos que um. Bom. Menos que seja dessa forma. Que bom que ela está, né, entendendo esse recado. E vocês tocaram num ponto que acho que importantíssimo, a atuação, o ensinar, algo que vocês estão o tempo inteiro muito atentas para passar para os filhos, mas tem algo que vocês fazem com muita naturalidade e que também tem um valor imenso, e vocês duas, na fala, vocês tocaram nisso, que são os amigos LGBT, né? Você falou de um amigo do trabalho que sofreu preconceito. Ali falou do casal. Só de você trazer para sua casa, de você conviver, né, com amigos, são pessoas que compartilham valores. E o filho olha e vê a presença, e vê a pessoa maravilhosa, que provavelmente seu amigo que seu casal de amigos também é. E a coisa fica muito mais fácil, né? Fica de novo natural, assim. O preconceito, ele perde a razão de ser, né? Assim, essa criança, esse jovem vai olhar e falar, cara, mas por que né? Por que essa pessoa está sendo violentada dessa forma, né, em outros espaços? Então ele vai, quando ele olhar talvez na escola ou em algum outro espaço, uma pessoa LGBT, ele não vai, opa, não é aquele, eu não posso me relacionar com esse cara porque ele, né, assim, deixa eu me fortalecer com os meus amigos héteros. Não vai ser isso, né? Vai ser, cara, deixa eu conversar para ver se eu gosto dessa pessoa, independente se ele é gay, bi, enfim. Isso eu acho que é muito chave, e isso vem naturalmente pela essência de vocês enquanto aliados, né? E a escola fala também, né, sobre isso. Até Desculpa, Lê. Um exemplo
que aconteceu com o meu mais velho, né, que eu estava falando para vocês. Eu acho que foi durante até a pandemia, ele tinha acho que uns 14 anos, e ele veio para mim e falou, mãe, eu recebi aqui no WhatsApp da sala, e o meu amigo X, ele tá falando que ele não é mais menino, ele quer ser chamado de Y, né? E eu não vou citar nomes, mas ele está se comportando como menino. Como que eu devo agir? O que eu faço? E aí, como isso dentro da nossa casa, que a gente sempre fala abertamente sobre tudo, né? Então, acho que por isso a comunicação fica muito mais fluida. Eu conversei com ele, expliquei, falei, não, ele é qual o nome? Que é esse que você vai chamar, ele a partir de hoje, então, e a gente vai fazer trabalho, e aí vai vir em casa, tem problema, claro que não tem problema, por que teria problema, né? Então, assim, e aí você Legal, vai, e aí os amigos dele me procuravam, tia, deixa eu te perguntar uma coisa, eu tenho que fazer o quê? Meu filho, você tem que continuar fazendo, né? Bonitinha a preocupação, tá fazendo, né? Então, assim, a preocupação deles, desse acolhimento, Sim. dessa pessoa que estava passando por uma transição de gênero, dela ser acolhida e dela se sentir bem dentro da sala de aula, dentro de fora, deles estarem fazendo a parte deles. Então, eu acho que por isso, né, que a Lê até diz, né, eu acho que essa geração vai ser muito mais fluida nessa questão, eu espero. Vai. Mas eu acho que a gente não vai ter mais um tema, assim, né? Uma discussão, uma pauta de discussão num podcast, numa entrevista. Não vamos ter aliados, porque seremos todos, né? Uhum. Então, acho que é essa a questão. Eu acho que é a igualdade perante todos, né? O respeito. Então, acho que a gente tem um caminho ainda pela frente, nessas pessoas que são muito preconceituosas, mas a gente está fazendo o nosso papel aqui como aliadas. É isso, Van. E a escola ensina também, né? Eu não tenho filho, mas meus sobrinhos, a escola já passa isso. É o Dia das Mães, não é Dia das Mães, né? Dia da família, né? Tem o casal de 2 mães. Perfeito. Então, isso é muito bacana, né? Eu tenho um sobrinho de 9 anos, uma outra de 4, e eu já percebo isso. E não só, você falou aqui do esporte, né? Porque tem que ser homem, tem que fazer judô. Isso também vai até na cor da roupa, né? Total. Tipo, de usar. Meu irmão usa rosa desde sempre. O meu sobrinho usa rosa com ele, porque meu irmão usa uma cor de roupa, ele usa também. Então, isso ele já vai aprendendo desde pequenininho. Então, daqui a pouco a gente não vai ter isso mesmo, não vai ter esse papo de aliado mesmo. Né? Mas que bom que a gente está conseguindo passar isso. Falou, né, há um tempo atrás a gente teve, né, daquela política, né? Meninas usam rosa e meninos usam azul, né? Não vamos entrar no negócio da política, mas os meus filhos ouvindo, eles falaram, mãe, cada um usa a cor que quer. Que quiser, exatamente. É tão absurdo, né? Que importância realmente dessas novas gerações estarem já super conectadas e graças a vocês, né? A gente não pode esquecer disso, porque a gente está falando de pessoas que estão se envolvendo em espaços também que a discussão está mais avançada, mas a gente ainda vai conviver, quer dizer, em outras localidades, com pessoas com outro tipo de bagagem, que mesmo as novas gerações a gente vai ter ainda vamos avançando. E a importância dos seus, né, desses filhos, desses sobrinhos estarem com esse repertório vai ser fundamental até para eventualmente alguns combates, algumas discussões, a gente está bem representado, né? Vamos dizer assim. E acho que e o caminho é muito promissor aí, pensando nas próximas gerações. E que bom que a gente está falando disso sorrindo, né? Exato, porque, exato. A história que a gente escuta, né, do passado, ainda escuta, né? É muito ruim, é pesado, né? Você ainda perceber que ainda tem gente que é preconceituosa, que mata
né, o gay, a pessoa que, né, que assume. Então, é triste isso, mas que bom que a gente está falando de coisas boas, positivas, e que a gente está conseguindo levar isso para outras pessoas, sabe? É bem bacana. A gente tem avançado muito, né? Muito. Assim, acho que a gente, quando olha, né, 10, 20 anos, olha quanto a gente avançou. A gente Sim. tem os nossos retrocessos, Sim. assim, é normal dar um passo para trás em algumas discussões políticas, né? Assim, que a gente se volta e meia aqui se esbarra. Mas eu acho que o avanço ele é sempre maior e a gente vai realmente conseguindo galgar. Acho que um grande avanço que a gente tem visto muito aqui, vocês todos aqui como funcionários da Globo, a própria Globo, né, vem dando nos últimos anos. Acho que é um movimento, quer dizer, esse coletivo, né, o Somos, esse espaço, acho que é um grande exemplo de como a empresa também tem apoiado muito as discussões. Sim. Em diversos grupos, né, mas estamos aqui falando do grupo LGBTQIA+. E aí, assim, entendendo também que a gente está aqui, né, de novo num podcast para colaboradores da Globo, né, para todos ouvirem e nesse tema de aliados, né, eu queria ouvir vocês justamente até para ouvir e queria que vocês falassem para pessoas aqui da Globo, né, de dentro da Globo, que querem ser aliados, né? O que são, o que querem melhorar, o que não são e querem passar a ser, né? Assim, o ambiente profissional, a Van tocou até na história dela pessoal, é muito importante, né? Assim, a gente sabe que a gente passa, cara, mais parte do tempo aqui, né, no trabalho do que eventualmente às vezes com as nossas famílias, em espaços pessoais. E mais do que isso, né? Assim, quando a gente entra num ambiente de trabalho, a gente encontra pessoas desconhecidas. A gente não são pessoas do nosso círculo afetivo, a gente tem que se relacionar com pessoas que a gente não conhece. Na maioria das vezes, as pessoas LGBT serão minoria, às vezes serão as únicas pessoas naquela área. Então, tem uma dificuldade grande de se conectar, de se relacionar, né? Muitas escondem, muitas, né, assim, não é uma decisão falar ou não falar. Até para entender o ambiente que Até ela para tá, entender o ambiente né? que ela tá, quase sempre com muito cuidado, porque Sim. o ambiente tende a ser machista, tende a ser LGBTfóbico, tende a ser normalmente preconceituoso. E eu acho que a importância de cada um de nós, seja pessoas LGBT ou aliados, de construir dentro aqui da Globo espaços acolhedores para todos, né? E aí eu queria ouvir vocês, né? Porque a presença do aliado é fundamental aqui, absolutamente fundamental. O que vocês, como é que vocês se comportam dos gestos mais bobos, aspas, dos gestos maiores? Como é que vocês, que dicas, né, que comportamentos vocês sugerem para quem está escutando a gente aqui nesse podcast? Vou começar com você, Raquel, tá? Porque você tem um trabalho maravilhoso aqui. Eu ia falar sobre isso. Vamos lá. Eu trabalho no Telecine no Pilar Diversidade, né? Cuido também desse Pilar Diversidade. E eu ia até comentar sobre isso, porque dentro eu trabalho dentro do RH, né? Que tem o Pilar Diversidade. E aí, quando o novo colaborador está chegando, ele passa por um onboarding, né? Sim. Já na entrevista, a pessoa que está entrevistando, ela já fala que dentro do Telecine temos o Pilar Diversidade. Então, a pessoa já fica mais tranquila ali, sabendo tem que... Tem uma preocupação, tem essa, né? Que o Telecine é uma empresa que é inclusiva, que tem esse cuidado. E aí, quando ela chega, no primeiro dia dela, ela faz o onboarding. Eu faço o onboarding com essa pessoa. E aí, além de contar todos os benefícios, toda, né, a estrutura da empresa, né, o organograma, eu falo sobre o Pilar Diversidade. E aí, dentro desse pilar, eu explico um pouquinho, né, do nosso pilar, o tempo que ele tem, que a gente tem 3 anos e meio, e a gente está com uma estrutura muito bacana, temos 3 coletivos ali dentro, temos o Color Bar, que, né, é o grupo LGBTQIA+, temos o Juntos, que é o PCD, e o Tela Preta, que são as pessoas negras da empresa. E aí eu conto um pouquinho, e eu deixo a pessoa super à vontade, né, para ela entender como funciona e falo para ela, se você se sentir confortável e achar que você faz parte de algum grupo como integrante ou tem interesse em fazer parte como aliado, é só você me procurar. E aí eu dou 1 semana. E aí dá 1 semana, às vezes menos de 1 semana.
ela já começa a conhecer a empresa, porque faz ali um tour, né, na empresa, conhecendo, e a gente apresenta, e as pessoas vão falando. Ela já me procura falando, eu quero ser integrante, eu quero ser aliada do grupo tal, eu me identifico, e aí acaba contando. E é isso, e eu já conversei com uma pessoa que demorou um pouquinho mais para entrar no grupo. E aí eu fui conversar o porquê disso, né? E ela falou, olha, eu queria entender como era o ambiente, se o meu gestor, ele, né, se ele não era preconceituoso, se a empresa realmente, de fato, era inclusiva. Então, que bom que tem essa pessoa ali dentro no primeiro contato dele, né, para falar sobre isso. Então, assim, o meu papel é muito esse. Eu sou aliada dos três. Na verdade, eu sou integrante do Tela Preta e aliada dos Juntos e do Color Bar desde sempre, desde quando eu entrei no Telecine, já existia, né, o grupo organicamente, porque a gente tem conteúdo para falar sobre isso. Então, eu já fazia parte desse grupo como aliada, né, de tentar fazer alguma ativação, tentar falar sobre o filme, mas a gente tinha um cuidado, porque como a empresa não se posicionava para fora, a gente fazia as ações só para dentro. E aí, em 2020, a gente lançou o Pilar Diversidade e a gente começou a falar para fora. Então, foi muito mais fácil isso. Então, hoje a gente está até no... Queria fazer um jabá aqui, Telecine. Manda brasa. A gente está com uma campanha linda, né? Que é Orgulho Desde Sempre, que tem a locução de integrantes do Color Bar. A gente está com... Hoje está acontecendo um cinema, que é o filme Levante, que é um filme da temática, né, que está acontecendo dentro do Telecine, que é o cineminha que a gente tem lá dentro. E eu acho que é isso, é você não deixar de falar. Toda terça-feira a gente tem uma pauta que fala de diversidade, né? Tem um jornal interno que a gente fala sobre essa pauta, então é importante a gente falar ali. E aí as pessoas estão escutando ali e elas vão levar isso para fora, né? É estratégico para a empresa, mas é muito bom para a nossa vida. Então eu levo para minha vida e tento fazer isso, né? Que seja normalizar, né, esse assunto, para que eu não precise mais defender e falar mais, né? É bacana você falar. Vocês têm uma pauta toda semana que vocês produzem e levam, que eu acho que isso é Toda muito importante, semana. né? Você, com recorrência, a gente Sim. lá também, em canais de esporte, a gente também trabalha com grupo, né? Três verticais também, né? Sim. Assim, falando do grupo LGBT, étnico, racial e também da questão de gênero. No esporte também tem muito, né? Muito Assim, bom. muito preconceito. E uma das coisas que a gente bate muito é, gente, não vamos deixar de falar sobre isso. Sim. Então, atletas trans no esporte. Cara, vamos falar sobre isso. Vamos sair a notícia agora. Isso está toda hora repercutindo. E vamos trazer para as pessoas, né, não só, né, terem familiaridade com o tema, Sim. né, mas também irem tendo conhecimento, repertório, aquela coisa, cara. As pessoas não são todas obrigadas a saber, né, assim, de tudo que acontece Sim. né, em todas essas searas. Então, acho que é muito super legal. importante. É muito bacana. E uma coisa que é um projeto nosso lá, né? Porque como a gente tem esses 3 grupos, a gente acaba falava nos meses que são importantes para cada grupo. Só que a gente existe todos os dias. Exatamente. Então, essa pauta, ela vai além da data. Claro. Então, a gente fala todos os dias sobre Tá. isso. A gente existe todos os dias. Então, vamos falar sobre isso. E aí, a gente abriu esse espaço dentro do nosso jornal interno, né? Que é o Sem Fio. E a gente fala sobre a pauta diversidade toda terça-feira. Então, Legal. ou é sobre Color Bar, né? LGBTQIA+, ou Tela Preta, que são pessoas negras. Ou é o Juntos, que a gente fala sobre pessoas com deficiência. Então, isso é muito bacana. E relembrar, né? Tem muito isso, né? De você relembrar as siglas, ou então, né? De tudo que você está falando ali. Não só o LGBTQIA+, estou falando dos outros grupos. Eu não falo só do Color Bar. Então, a gente fala de todas as pautas. E a gente traz vídeos também das pessoas que participam do grupo, né? Integrantes que falam, quero dar uma dica de um filme da temática. Ou então, você sabe o que significa letra tal. Então, isso é muito bacana, né? Você tá ali o tempo todo ensinando as pessoas, né? Não deixar esquecer isso, né? E elas vão passar para as outras pessoas, né? Então, a gente fala aqui dentro, mas elas vão passar para fora também. Então, isso é bem legal. E aí também a vantagem de trabalhar numa empresa como a Globo, né? Que conversa com milhões de brasileiros todos os dias, né? E cada um, né? Dependendo do produto, no caso do Telecine, né? Você também tem uma, né? Você falou, tem uma campanha, né? Uhum. Você tem um produto com conteúdo LGBT. E como eu acho que fica fica muito verdadeiro quando você tem dentro as pessoas trabalhando com essa sintonia, com esse acolhimento mesmo, com todo esse cuidado, né? Isso certamente
transforma esse produto para fora muito mais, né, assim, Com de certeza. uma forma muito mais impactante e eficiente mesmo para tocar, né, E na chamada, a empresa gente pra coloca fora. lá na chamada que tem participação de um integrante do Color Bar, que é o grupo interno. Muito bom. Então é bacana isso, né? Então, né, não é só falar para fora que a gente está fazendo. Internamente a gente tem esse cuidado, né? Começou aqui dentro. Então, como que a gente, né, é importante estar aqui dentro, sensibilizar, né, a liderança, que foi o ponto que a gente queria, né? A gente já sabia aqui de baixo, mas como sensibilizar a liderança? Então, hoje, nosso sponsor é o nosso diretor, então isso é muito bacana, né? A liderança também, sensibilizar também, então é muito mais fácil. Importantíssimo. É muito importante. Eu tenho muito fundamental, orgulho. eu diria, né? Eu tenho muito orgulho do que a gente construiu, assim, do que a gente está construindo. Eu falo e me arrepio, porque, de fato, é orgulho demais e eu sou muito feliz em fazer parte da comunidade como aliada. Tenho orgulho demais dos meus amigos que eu construí aqui dentro, né? Eu tento acolher, assim, de uma forma muito verdadeira, né, calorosa. E eu acho que eles sentem isso. Sem E é muito dúvida. bacana. Muito Muito bom. mesmo. Ale, você trabalha na tecnologia, que é uma área gigante, né, com muitos desafios, né? Muitos Assim, desafios, uma maioria masculina, né? muitos homens. Então, quando eu entrei para a Globo, eu lembro que na área que eu trabalhava, sei lá, eram 30 pessoas e 2 mulheres e 28 homens. Então, foi um desafio. Eu não posso dizer que eu sofri, porque assim, é aquilo, né? Então não é um preconceito. Sou uma mulher branca, hétero, isso faz diferença, né? Então, por isso que eu, assim, minimamente eu tenho ali uma força para poder ajudar como aliada, né? Então, mas isso já era... Só que era uma coisa que naquela época, né? Há mais de 20 anos atrás, era quase que natural, né? E aí sempre tinha aquela desculpa, não, mas é porque tem mais mulheres, tem mais homens na faculdade de engenharia ou de... É a mesma história. Mas por que mais homens chegaram? Então, é aquela história do... Os tostines vende mais porque é fresquinho. Mas, assim, na área que eu trabalho, né? Eu trabalho na área de estratégia de tecnologia, e aí não tão requintado quanto o projeto da Hack, mas, assim, eu sempre procurei ser uma... trazer esse conhecimento, essa troca de experiência para as minhas equipes. Sempre trouxe isso e sempre tive um olhar, né, de, pô, aquele ali está indo por um caminho que precisa, né? A gente tem a questão das piadas, né, recreativas, que a gente sabe que isso é o preconceito recreativo, que a gente sabe que não é legal. Então, assim, eu sempre tentei ter um olhar com relação a isso. É difícil, né? A piada recreativa é muito difícil. É difícil. Porque é isso, assim, são pessoas também que você tem uma relação, mas também você não tem uma intimidade. Talvez num grupo de WhatsApp, né, com pessoas que você tem mais proximidade, seja mais fácil ser... Sim. Como a Van falou, ali a chata para poder realmente condenar esse tipo de atitude. Mas no ambiente de trabalho, né, com uma relação que é mais frágil, é um papel difícil. É difícil. Mas eu acho que eu acho também que a gente passou da hora, assim, a gente precisa também combater isso, né? Porque, assim, eu acho que começa muito por aí. Eu acho que essas piadas, eu acho que essa coisa do preconceito recreativo, né, ele é de fato isso, é um preconceito que você se diverte, né, às custas daquilo ali. E as pessoas que cometem esse preconceito, elas alegam que, não, mas sempre foi assim, ou não é para ofender. Enfim. E aí, assim, eu sempre fui muito... acolhida e sempre fui muito apoiada pela minha liderança com relação a isso. Isso é fundamental, né? Então, assim, as pessoas que trabalham diretamente comigo, né, eu tenho lá um coordenador direto e tenho um gerente direto que eles me apoiam, assim, com relação a isso e estão muito abertos também. Eles falam, não, a gente quer aprender, eu quero aprender. Que bom, né? E aí, agora... Eu até passei, foi semana retrasada, logo quando a gente estava prestes aí a entrar em junho,
eu falei, pô, acho que eu vou criar um canal. Aí criei um canal lá, uma equipe no Teams para a equipe de diversidade, para a gente falar sobre diversidade. Porque a gente fala muito de diversidade e a gente, às vezes, fala da inclusão. Uma coisa está totalmente conectada à outra, mas a gente precisa ser diverso e ter um olhar diverso para conseguir incluir, porque senão você não, né? Uma coisa não é independente da outra. E aí, como a gente está na semana, a gente está no mês do orgulho, eu comecei com o tema LGBTQIA+. Então, eu já comecei, aí eu compartilhei com todo mundo, é o nosso time que está lá e tal. Eu comecei falando exatamente sobre letramento, porque eu acho que é fundamental, né? Então, assim, para quem está um pouco de fora, né? Que ainda não se interessa tanto, né? Acha que não tem tanta importância, e não estou aqui condenando ninguém, estou chamando essas pessoas para isso. Eu expliquei exatamente isso para eles. Eu falei, gente, vamos falar do que a gente pode falar, do que a gente deve, como a gente pode tratar as pessoas. Então, você não importa qual é o seu nível de letramento, você pode, sabe, você faz piadas, não tem problema. Vem para cá que a gente vai olhar junto, a gente vai aprender junto. Inclusive, compartilhei a cartilha. Legal. Né? E aquela cartilha é muito legal, porque ela, assim, gente, e para mim, assim, é um passo de cada vez, é formiguinha. Começa pelas siglas. Pega as siglas. E aí você vai começar a entender, né? Eu acho que tem algumas questões que as pessoas que ainda não se envolvem, que não tentam entender, né, esses temas, por exemplo, que ainda confundem muito, e eu entendo, mas temos que nos empenhar. A confusão que se faz ainda com gênero, orientação, sexualidade, não podemos mais, entendeu? Mas temos ainda a oportunidade de aprender. Eu acho que a gente está aberto a isso. E o que eu deixei para eles lá, eu falei, estou aqui para trocar com vocês, estou aprendendo junto com vocês, porque eu não tenho lugar de fala, eu estou como aliada, né? Então, assim, deixei aberto ali, tem dúvida, tem alguma questão. E aí, para frente, o que eu quero fazer com eles é, toda semana, a gente trazer um tema. Qualquer tema, dentro do universo, no caso do universo diversidade, né? Toda a parte. Mas em junho eu pedi para eles trazerem temas realmente dentro do universo LGBTQIA+. Então é isso, eu acho que a gente tem um apoio, né, muito grande, não é só um apoio, né? A Globo, ela tá focada nisso, ela está focada em que o colaborador dela tenha um ambiente confortável para trabalhar, um ambiente onde ele se sinta acolhido e onde ele tenha confiança, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que se a Globo não tivesse se fortalecendo nesse sentido, esse podcast aqui não seria possível, Não, né? não estaria acontecendo. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que a gente está fazendo aqui um trabalho como colaboradores Globo, mas mais do que isso, né? A Globo está trazendo para a gente a oportunidade da gente exercer o nosso papel de cidadão como a gente deve exercer, entendeu? Com questões que são importantes e que a gente precisa, de alguma forma, a gente tem essa vantagem de poder ajudar, de poder trazer essas pessoas para essa rede combativa aí ao preconceito. Muito bom, Ale, muito bom mesmo. Van, você está em NIP, também é uma área gigante, né, com enfim, muitas sub-áreas, muitas discussões. É uma área que fala muito também com o mercado, né, que fala muito, né, traz muito essa própria visão da Globo. Queria te ouvir aí, né, como é que você enxerga o seu papel, né, como aliado dentro de NIP, dentro da sua área, o que você costuma fazer, que dicas você também pode dar para pessoas que queiram atuar mais como aliado aqui dentro da Globo e outros espaços? Quando eu entrei na Globo, há 22 anos atrás, a Globo, ela era o departamento comercial, né, em si. Você via os homens engravatados, né? Então, os grandes cargos da área comercial com homens héteros, brancos, né? Então, era esse o cartão de visita da Globo, né? Hoje, graças a Deus, tudo isso mudou. Então, assim, dentro da nossa área de negócios integrados de publicidade, primeiro porque a gente tem uma pessoa maravilhosa lá no topo, que é a Manza,
que é uma mulher. Então, lá no topo, a gente já tem uma mulher que preza muito por essa diversidade, por essa cultura da Globo, que a Globo preza lá na tela, na frente da tela da televisão, né? Que somos diversos, e dentro da Globo é isso. E não é só eu ter aquela vaga afirmativa para pessoas LGBT. Não adianta nada eu ter uma vaga afirmativa, colocar uma pessoa para dentro e essa pessoa não se sentir bem. Ela tem um bem-estar, desculpa, psicológico, né, saudável. Não adianta. E hoje a gente pode falar que sim, tem esse bem-estar. Somos diversos, sim, dentro da Globo, dentro da área de negócios integrados de publicidade. Somos, né, eu brinco que o nosso nome, né, do grupo de afinidade Somos é perfeito, porque somos diversos e eu vou passar por um homem gay, por uma mulher preta, por uma... E tá tudo bem, e a Globo é isso, e o mundo é isso, né? É essa diversidade. Então, o que a gente prega aqui dentro é o que é fora. Então, a gente não vê, até porque a gente tem uma área de compliance muito boa, né? Eu acho que a gente tem que valorizar esse trabalho dessa área. Então, assim, qualquer pessoa que hoje em dia, né, isso foi se aprimorando, então qualquer pessoa que se sinta violentada, desrespeitada, a gente tem um canal para isso, né, dentro da Globo. Então a gente não vê isso. Eu não vejo dentro da minha área mais nenhuma piadinha de mau gosto. Não tem. Então isso eu acho que é um reflexo de tudo que foi plantado durante todos esses anos, de quando eu entrei, que eram os homens engravatados e aquela coisa, né? Hoje em dia não é. Hoje em dia é muito diverso, é muito colorido, todos se respeitam dentro da empresa. Então, assim, a gente tem um ambiente diverso com respeito. E eu acho que isso é tudo. Isso, na verdade, eu acho que é um troféu, não vou dizer troféu, mas porque os aliados, eu acho, a gente tem um papel importante nessa questão do dia a dia dos funcionários, né? Então, assim, a gente como aliado, eu não sinto a dor que a outra pessoa sente, mas eu tenho empatia por ela, né? E eu posso permitir que dentro desse ambiente de trabalho, ela não vai sentir essa dor. Ela pode sentir essa dor fora da Globo. Sim. Dentro, ela não vai sentir. Então, eu acho que a Globo é perfeita nisso. Então, assim, essa questão do colocar a vaga afirmativa, porque precisamos ter esse ambiente diverso e a pessoa se sentir bem com isso, né? Dela ver que a cultura da Globo é isso, né? A Globo é isso hoje em dia. Isso me traz uma felicidade danada, porque, olha, eu vou falar, cá entre nós, eu sou aquela que põe a carteirinha, né, o crachá da Globo e sou feliz da vida de trabalhar na empresa que eu trabalho, com os valores que a empresa tem, com a cultura que a empresa tem. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar isso. Eu orgulho, né, de falar que a gente trabalha nessa empresa que é inclusiva, assim, é muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Foi o que eu falei, assim, me arrepia quando eu falo sobre essas pautas, assim, todas elas. E perceber que você trabalha, tá aqui a maioria do seu tempo, né? Você tá aqui dentro de um lugar seguro, né? Um ambiente seguro, inclusive, é muito bacana. Muito lindo isso mesmo. É fundamental. Isso realmente foram realmente anos de avanço. A gente também continua avançando. A gente tem realmente ainda... tem áreas menos avançadas na discussão, mas eu acho que a discussão, ela tá aí, ela tá presente. A gente está realmente... conseguindo construir políticas e ações muito, muito impactantes, transformadoras e que ajudam a transformar, né, assim, de novo, né, a gente cuidando desse interno, a gente faz esse externo muito mais potente, né, em todos os pontos de contato que a gente tem com esse exterior. Eu queria só voltar num ponto, que de novo falando aqui que a gente está conversando com muitos aliados que estão escutando a gente, ou pessoas que querem se tornar aliados, e acho que ele se tocou num ponto importante, que às vezes as pessoas se sentem, não são preconceituosas, são de fato pessoas
que querem respeitar, acolher, mas eu acho que elas, justamente por se respeitarem, elas às vezes não querem tocar muito no tema, porque acham que podem, poxa, eu vou ofender aquela pessoa que é gay, que é lésbica, que é trans. Eu não sei direito o que é a discussão de gênero, qual a diferença para, né, orientação sexual, o que é a expressão de gênero. Assim, você tem ali, não sei as letrinhas, então não vou falar nada. Né? Então, e eu acho que às vezes a gente perde uma oportunidade de novo, né, tá com um debate sempre rolando, né, para a pessoa, para o tema estar em pauta, para a pessoa tirar sua dúvida, para a pessoa conseguir se relacionar com aquela pessoa, de repente, que ela não quer ofender, mas só do fato de ela perguntar e que construir um elo, aquilo talvez faça toda a diferença naquela pessoa, né? Que tá realmente mais sozinha. É por aí, vocês identificam pessoas com esse perfil que estão mais, que são pessoas, né, na essência muito boas, mas com alguma timidez para poder tocar no tema? E como é que vocês, que já são, né, tão mais avançadas e têm essa capacidade de se relacionar tão forte, como é que vocês podem buscar com toda habilidade e sutileza? Queria que eu ouvisse vocês nessa pauta. Eu acho que esse ponto é um ponto importante que você tocou, e essa linha é muito tênue, né? Porque a pessoa que se sente, que está nesse lugar, ela de fato, ela está bem intencionada, mas ela não tem conhecimento suficiente e ela não quer constranger o outro. Às vezes ela nem vai constranger, mas ela pensa, e aí isso traz ela, termina levando para um lugar de quase omissão, mas não é intencional, né? Eu acho que um dos caminhos é esse que a gente está comentando aqui, do letramento, porque você pode procurar, né? Você pode procurar amigos, né, seus que tenham alguma noção, que você veja que fale sobre isso. Eu acho que todo mundo tem, né? E essa pessoa vai te ajudar. Eu tenho muito isso. Os meus amigos me procuram muito e falam isso, assim, será que se eu falar isso... Não, entendeu? Então, assim, eu tento orientar, mas eu acho que essa busca, ela precisa ser direta, né? Ela, como eu falei, letramento. Se você procurar esse caminho... E assim, gente, estou falando, a gente tem uma cartilha lá lindona, mas se você der um Google, você acha lá falando... Não é difícil. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que as pessoas começarem a entender realmente as letrinhas e diferença entre gênero, orientação, sexualidade. Acho que isso é muito importante, porque, de fato, quantas vezes a gente escuta, né, as piadinhas de não, agora todo mundo é tudo, e ninguém... Então, assim, não dá mais, e eu acho que isso termina constrangendo essas pessoas que querem buscar o conhecimento, elas não se sentem à vontade por medo de constranger, né, quem está ali dentro da comunidade LGBTQIA+. Eu acho que a busca pode ser de duas formas. Ela pode perguntar para a pessoa, se ela tiver intimidade com essa pessoa. Primeiro que eu acho difícil ela não saber, né? Então, se fosse alguém que ela tem intimidade, eu acho difícil ela não saber até onde ela pode ir. Mas eu acho que, assim, o conhecimento a gente tem que buscar por nós mesmos. A gente tem que ir lá, tem que buscar. Tem muita coisa, assim... Você tem filmes, você tem livros. Se a pessoa ainda está muito, né, muito aquém disso, né? Não vou... de repente eu vou assistir o filme e não vou entender. É isso, gente. Procura o significado de cada letra, tenta entender. Eu acho que um bom exercício depois de você procurar o significado lá de cada letrinha, você pega uma dessas letrinhas e vai entender um pouco mais aquele universo, pesquisar, né, assistir. Aí sim, né, literatura, você tem filmes que falam sobre isso, você tem filmes que não especificamente falam sobre isso, mas que são atores que estão ali dentro daquele universo. Tem muita coisa. E, assim, tem muita coisa que você vai aprender até ludicamente, entendeu? É prazeroso. Há pouco tempo eu assisti uma série
que era exatamente isso, assim, era um homem, uma mulher trans fazendo um papel de mulher trans, mas a abordagem principal não era este o tema, era apenas, ela era mais uma pessoa. O filme, na verdade, trazia essa visão do diverso mesmo, entendeu? Não era assim, focado na história dela, não era. E eu acho que isso é muito importante. Espero que a gente está tendo muito isso, né? A Globo está trazendo isso nas novelas, assim. Não é assim, vamos falar sobre a vida. Não, a gente tem aqui mulher cis, mulher trans, homem trans, sim, é isso, né? Mas eu acho que assim, a busca tem que ser por nossa parte, né? A gente precisa pesquisar, a gente precisa procurar, a gente pode chegar devagarzinho, sim, e perguntar. Você sabe, de uma certa forma, se você está sendo ofensivo ou não, né? Eu acho que é isso. Até aprender com o erro mesmo. Exatamente. Fala, e a pessoa fala, olha, acho que, sim, você não pode falar dessa forma. forma. Não tem desculpa. problema, assim, é isso, mas assim, não deixa de falar, né? Não deixa de perguntar, talvez, né? Assim. Acho isso super importante. Eu já tive casos de pessoas da minha área que me procuraram com dúvidas, por exemplo, você que está dentro do grupo de diversidade, né, que preza tanto por isso, porque eu falo disso nas minhas redes sociais e tal, e você pode me ajudar aqui nessa questão? E você acaba sendo a referência, né, vamos dizer assim, daquela dúvida, daquele medo, né, que é o que a Lê disse, as pessoas têm muito medo de expor e de estar falando alguma coisa de errado, né? Então, de você estar ali, não, mas não está errado, olha, é assim mesmo. Já tive gestores de áreas de me procurar e falar, se eu mandar um e-mail assim, assado, para tudo bem, tá tudo certo? Tá tudo certo, pode, vai, né? Então, assim, eu acho que essa questão da gente ajudar, mas a pessoa precisa querer, ela não pode ficar só na intenção, né? Ela precisa estar aberta a isso. Então, a partir do momento que a gente vê que aquela pessoa está aberta, a gente se dispõe e traz essa pessoa, né? Não é só sanar a dúvida, mas é dar opções, né? Que nem a Lê disse, filmes, livros. Eu sou uma pessoa que amo ler. E eu leio N gêneros, eu gosto de ir atrás do conhecimento, de buscar, para eu poder agregar no dia a dia das pessoas. Então, assim, eu acho que o que a Lê disse assino embaixo. E a pessoa tem que estar aberta também, né? Exatamente. E uma coisa também para perguntar e se sentir confortável. E a Globo também traz esses treinamentos também, né? A gente acabou de passar por esse treinamento, né? LGBTQIAPN+. E lá no Telecine a gente reforça muito, né? Todos os líderes são sinalizados que precisam reforçar com a sua equipe, porque é uma obrigação você participar ali, né? Meio que obrigação para, né, você entender. É a cultura se você da empresa, tem exatamente, né? A gente está dentro de uma empresa que tem essa cultura. Sim. É essa cultura dela. Você quer continuar dentro da empresa, é essa cultura que você vai seguir, né? E ali você acaba aprendendo mesmo também, né? Tipo, eu sempre falo que a diversidade... Eu acho que os treinamentos que a Globo disponibiliza para os funcionários, os materiais, né? A cartilha que a Lê disse, são todos... É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Muito. Não, e eu falo muito isso, que diversidade é uma pauta, um pilar muito delicado e a gente precisa ter muito cuidado para falar sobre ele, né? Então, a gente tem esse cuidado, né? A Globo tem, o Telecine tem esse cuidado de falar, né? Então, a pessoa acaba se sentindo confortável também em tirar essas dúvidas com você. E tudo bem se você erra, né? Pede desculpa e vamos embora. É isso. A gente pode usar só deixar esse cuidado virar uma desculpa para uma omissão, né? Que eu acho que é isso. Tem que ter o cuidado. Estamos falando de pessoas. Mas eu acho que a busca, e aí errou, corrige, vamos para o próximo, ela é tão importante, né? Porque ela fala do que a gente até falou no início, né? De responsabilidade, né? Ser aliado é se sentir responsável por essa transformação, né? Acho que esse é o grande, acho que eu vejo como grande essência que move esse aliado. Se a gente entender que o problema do preconceito é só de quem sofre o preconceito, ferrou, a gente não vai mudar nada, assim, a capacidade de transformar vai ser muito pequena. E o aliado, né?
o aliado não é só aquelas 8 horas que você está trabalhando na empresa, Não, né? A exato, gente é 24 24 horas. horas, claro. Sim. Ele será um grande aliado para transformar dentro da Globo nas 8 horas, mas assim, a gente quer que ele seja um aliado para a vida, para a sociedade, assim, realmente Sim. essa é de fato a maneira que a gente vai conseguir transformar, continuar transformando, né? Porque a gente já vem transformando e isso graças a pessoas como vocês três, maravilhosas, incríveis. Eu já tô aqui lamentando que a gente está chegando no fim do nosso podcast. Tá gostoso. Já tá gostoso, já vamos pedir que o pessoal deixar mais um tempinho aí uma pra segunda gente. edição. Não, e que bom que a gente está tendo esse espaço aqui para falar, né? Formados por colaboradores, né? Que a gente escuta muito da diretoria, todo mundo falando lá, mas assim, são colaboradores falando que de fato a diversidade ela está aqui dentro da Globo, do Telecine, né? De todas as empresas que são parceiras. Isso é muito bacana, assim, muito orgulho de participar. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bacana mesmo. Muito mesmo, assim, é um super movimento, né? Isso aqui acho que faz parte, né? Mais uma ação de um grande movimento da empresa que está realmente causando grandes impactos. Eu queria agradecer muito ao pessoal aqui que toca o Globotech Cast, a Ana Demésio, o Hugo Felipe, né? Que são os donos aqui, sócios proprietários aqui dessa iniciativa. Queria agradecer muito as lideranças do nosso Grupo Somos, Lucas, Renata, Armênio, Suzana, todos maravilhosos. A gente realmente sabe o quão difícil né, dentro do nosso tempo de trabalho, do nosso tempo de vida, reservar um tempo para liderar uma iniciativa tão complexa. E vocês fazem isso com maestria. Então, um agradecimento aqui. Somos parte desse grupo. Muito bem conduzido aqui por vocês. Essa iniciativa também não estaria de pé sem vocês. E, claro, a área de diversidade e inclusão, né, que é dentro aqui da Globo responsável por organizar esses coletivos, né, que está sendo a grande orquestradora desse movimento tão impactante que essa discussão, né, que é a implementação dessas políticas de diversidade em todos os níveis, né, de recrutamento, de educação, de desenvolvimento de pessoas, né, de organização de coletivos. Então, tem muita coisa sendo feita e a gente agradece aqui, do fundo do coração, as iniciativas. E é isso, gente. Eu queria deixar um minuto aqui para... Não, mas cada um de vocês vai ter um minutinho para... Que pena que acabou. Um minutinho aqui para vocês, os recados finais. Ali, vamos começar com você. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Somos, porque assim, a gente está falando muito de acolhimento e eu fui abraçada pelo Somos. Assim, foi uma felicidade e a gente vai conhecendo as pessoas, né? Enfim... conheci a gente de estratégia de tecnologia, mas não se conhecia a Vanessa, que é uma pessoa realmente especial, maravilhosa. E, enfim, estou fazendo umas aulinhas aí com ela para chegar aí a um pouquinho aí do que ela vem passando. Então, assim, agradecer o Somos. Eu queria agradecer também aqui a minha própria liderança, porque eles realmente sempre me apoiaram com relação a isso. Então, não só apoiaram, como transbordaram isso para a equipe. Então, isso foi muito importante, né? Eu tenho aí o apoio deles. Queria agradecer a minha equipe, que tem tido esse olhar, né? Eu tenho chamado eles para esses temas, né, de diversidade. Eles têm olhado e eu acho que isso é muito importante. E queria chamar aí os mais tímidos, né? Para vir, para participarem disso, porque é inexplicável, né? Isso aqui que a gente está vivendo agora, para mim, gente, é uma emoção assim incrível, né? Eu imagino que não é para você, né? Então, assim, e para toda a comunidade, né? Então, eu queria agradecer vocês também, aqui, Marcelo, Van, Hack. Então, assim, eu só tenho agradecimentos a fazer, tá? Estou muito feliz de ter participado desse evento aqui.
Muito legal, Ali. E você reforçou muito, né, nas suas últimas falas a questão da liderança. E você tem a sorte de ter uma liderança que promove. E eu acho que vale o recado aqui para todo mundo também que está escutando, assim, cobrem seus líderes, né? Para pensarem, para atuarem, para realmente, de fato, fomentarem essas discussões, não só em relação à pauta LGBTQIA+, mas todas as pautas de diversidade, especialmente as que a Globo tem focado, porque é isso, a liderança é fundamental para o impacto ser efetivo, para a gente construir esses ambientes de acolhimento. Você foi muito feliz em reforçar a importância aqui da liderança. Raca, seu minuto final pena. A gente vai negociar aqui um segundo episódio. Vamos embora. Gente, eu quero agradecer muito, muito ao Somos. Um prazer estar aqui, demais mesmo. Eu sou muito feliz de também participar lá da diversidade, agradecer meu grupo também Color Bar, que são incríveis, que alguns participam do Somos também. Quero agradecer também, né, por ter conhecido também vocês, Marcelo, Van, Alê, Lucas, obrigada pelo convite, estou muito feliz, de verdade, e que bom que também eu tenho uma liderança também que está ali lutando para isso, né, são sponsors, a minha diretora né, financeira, que é a minha diretora do RH, ela também é sponsor de um coletivo, o meu diretor Sóvero, que é sponsor do Color Bar, então é incrível trabalhar numa empresa, né, que é diversa, inclusiva e que faz acontecer, que a gente está fazendo esse trabalho tão lindo. Então, obrigada de verdade. Tô muito orgulhosa. Eu falo sempre essa palavra porque é a que vem mesmo aqui dentro, porque é orgulho de olhar para trás e olhar agora como a gente está, sabe? A estrutura que a gente está, né? De Globo, de Telecine. Enfim, muito obrigada e tô aí aberta para os próximos. Muito obrigada, bom. Gente. Já vai estar certamente contratada para os próximos. Van, seu recado final. Eu preciso me segurar porque eu sou chorona. E eu me arrepio toda. Pode chorar à vontade. Pode. Ela que chora. Mas eu quero agradecer. É o meu primeiro podcast, nunca participei. E eu acho que eu abri esse leque, né, de participar de um podcast e o tema não podia ser outro. Numa causa que eu luto tanto. Eu acho que foi perfeito. Eu quero agradecer demais ao Somos, que eu estou desde o início, até antes de ter o Somos, a gente tinha um grupo na área comercial e eu já fazia parte. Quero agradecer demais a liderança do Somos. Quero agradecer muito, muito, muito ao meu diretor, o Eduardo Ferreira, que ele proporciona, assim, dentro das lives que a gente tem, dentro de operações comerciais, dados e performance, ele sempre arruma uma maneira de colocar um tema lá para a gente debater sobre essa questão de diversidade. Agradecer demais a Globo por estar pregando essa cultura tão maravilhosa e fazendo com que o nosso dia a dia seja tão fantástico, que a gente tenha tanto acolhimento dentro da Globo e esse bem-estar que eu falo, né, emocional, psicológico para todas as pessoas. Eu só tenho a agradecer, amo demais todo mundo do Somos, um beijo enorme. Valeu, Van. Próxima vez aqui você vai estar presencial aqui com a gente no nosso segundo. Mas foi ótimo, foi incrível aqui de novo reforçar o agradecimento a todos vocês e agradecer a todos os aliados que estão, né, escutando a gente, que estão assistindo a gente, todos aqueles que se tornarão aliados, espero, depois aqui desse podcast. Mas, de novo, a importância desse papel, dessa atuação para a gente transformar, para a gente causar realmente um impacto fundamental, né, significativo para a gente acabar com esse tipo de preconceito, com todos os tipos de preconceito, estamos falando aqui especialmente do preconceito LGBTQIA+. E aproveito aqui, gente, para reforçar, para compartilharem esses episódios aqui com amigos, com familiares, com pessoas que vocês entendem serem aliados ou potenciais aliados. Lembrando sempre que os episódios estão disponíveis em todas as plataformas, nas maiores plataformas digitais, estão no Globoplay, está no Spotify, está no Deezer,
enfim, é só procurar lá a Globotech Cast e é isso. E é compartilhar esse conteúdo, compartilhar esse debate, fomentar a inclusão, acabar com o preconceito e celebrar o orgulho. Acho que é isso que a gente quer e vamos todo mundo junto. Tá bom? Orgulho desde sempre. Muito obrigado, pessoal. Valeu.